Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 14. 14 de janeiro, ano unificado de 1928 Leste. A equipe de comunicação do Comando Leste estava sendo inundada. Era como ser atacado por um enxame de pombos-correio. Perdemos contato com o comando da 3ª Divisão. Não adianta. Não conseguimos contato. Vocês estão na linha errada. Outra pessoa está coordenando o apoio de fogo. Não é só o rádio, os cabos também não estão funcionando. Droga, tudo está congestionado. O hino da Federação está tocando em todas as linhas. Malditos. Estamos recebendo pedidos de apoio de emergência da 3ª Frota Aérea. Espera, perdemos contato? Não é da divisão, é da Frota Aérea. O gerador está com defeito? Justo agora? Tragam a bateria reserva. Já. Evacuem as posições avançadas rápido. Elas vão ficar isoladas. Liguem para o controle aéreo. Quem está coordenando com a Frota Aérea? Relatório urgente da base da 2ª Ala Aérea. São guerrilheiros. Esperem. Parem de atirar. São aliados, droga. Tudo começa com as palavras. No campo de batalha, onde reinam o caos e a confusão, uma palavra mal interpretada é inaceitável. Quando se trata de comunicações militares, não há espaço para erros. Cada palavra deve ser o mais clara e precisa possível. Reduzir a probabilidade de mal-entendidos é crucial. Portanto, as comunicações em combate são geralmente padronizadas de forma rígida. Embora a maioria das forças armadas tenda a não ser muito franca quando está perdendo, é raro encontrar algo na vida tão claro e direto quanto a comunicação militar. É claro que, no fim das contas, a comunicação ainda é feita por humanos. E no calor da batalha, os soldados gritam para alertar sobre o perigo, para pedir ajuda, para salvar seus companheiros. Um tsunami de sons impressionante, entrelaçado em palavras. Mas todo exército sabe disso. Qualquer operação de grande porte levará a capacidade de suas redes de comunicação ao limite. Cada relatório individual pode ser não passam de uma gota no oceano, mas juntas formam uma torrente avassaladora. Como resultado, os exércitos desenvolveram uma tolerância à desordem. Naquele dia fatídico, porém, a enchente desenfreada que o Comando Leste enfrentou era indescritível. A terrível notícia de que o general Loudon, chefe do Comando Leste, havia sido despedaçado por uma explosão. Era apenas o começo. O exército da Federação lançara um ataque em grande escala, pegando o exército do Leste completamente de surpresa, e todos tinham algo a dizer. A rede de comunicação do Comando Leste ficou sobrecarregada pela avalanche de relatórios de emergência que chegavam de todos os cantos da frente de batalha. Era um caos desenfreado. O nível de pânico generalizado apenas tornou a gravidade da situação ainda mais evidente. O coronel Kramer, oficial responsável pelas comunicações do Comando Leste, respirou fundo e rapidamente para acalmar os nervos. Justamente por causa da correria do dia a dia, ele precisava de um momento para respirar e se recompor. Precisava se tornar um baluarte que não fosse levado pela tempestade. Como aluno exemplar do programa de treinamento de oficiais extremamente especializado do Império, o coronel Kramer sabia que só havia uma coisa certa a fazer numa situação como aquela: respirar fundo. Então dirigiu-se aos seus homens com uma confiança que tinha certeza, parecia tão falsa quanto era. Bem, senhores, disse ele, sorrindo e falando em voz alta. Realmente está muito tranquilo lá fora hoje. O coronel Kramer, com um gesto displicente, tirou um charuto do bolso e o colocou entre os dentes, fingindo coragem e sorrindo como se tivessem todo o tempo do mundo. Ele sabia que isso fazia parecer um completo idiota, mas ajudava a aliviar a tensão e o caos que tomavam conta da sala. Kramer sempre achou que um charuto tinha um sabor melhor quando acompanhado de gargalhadas. A atmosfera na sala mudou. Embora o ar ainda estivesse impregnado com o cheiro dos policiais encharcados de suor, uma risada escapou repentinamente dos lábios de alguém. As pessoas eram mais fortes quando riam. Esse era o verdadeiro propósito de manter uma expressão corajosa. A abordagem do coronel Kramer à liderança era essencialmente pautada pela suprema confiabilidade. Mesmo diante de crises, ele permanecia inabalável. Essa firmeza foi o que ajudou seus homens a perceberem relatos estranhos, que poderiam ter passado despercebidos. Para o bem ou para o mal, isso só foi possível graças à presença do coronel Kramer. Ele tinha uma capacidade de enfrentar adversidades que não tinha igual. A interferência intensa, provavelmente obra do exército da Federação, era constante. Alguém interrompeu a linha, avisando-os em um imperial terrível e truncado. Não se deixem enganar por um imperial truncado. Apenas para outra pessoa com um imperial perfeitamente fluente, responder imediatamente com uma tentativa de desinformação. Em meio a todo esse caos, ordens de natureza completamente inesperada chegaram repentinamente, aparentemente dirigidas ao inspetor-chefe da região leste. Comando Leste. O inspetor-chefe da região leste deve transmitir imediatamente um plano de resposta com base nas ordens existentes. 2. O Comando Leste deve confirmar as instruções do chefe de gabinete do general Zetor usando blocos de anotações descartáveis específicos. 3. O Comando Leste deve exercer o máximo sigilo em relação a este assunto. A Operação Aurora exige a maior cautela. Havia apenas 3 cláusulas, e a ordem havia sido emitida em nome do coronel Lergen. Lergen, o comando militar conhecia bem o nome. Ele era conhecido como chefe de operações do Estado-Maior. Mais importante ainda, era notoriamente um dos homens de confiança do general Zetor. Como oficial do exército, o coronel Kramer estava familiarizado com o nome. E, no entanto, como homem de bom senso, sua dúvida era quase reflexiva. Por mais importante que seja no Estado-Maior, ele ainda é apenas um oficial. Como pode dar uma ordem de tamanha magnitude ao exército oriental?
Será que o coronel Lergen sequer tem autoridade para isso? Murmurou ele. Em circunstâncias normais, o coronel Kramer teria respondido à sua própria pergunta simplesmente dizendo: é claro que Lergen não tem autoridade para isso. E teria concluído prontamente que as ordens deviam ser falsificadas. No entanto, a inclusão do nome do general Zetor foi um detalhe convincente. Quase demasiado convincente. A menção explícita de instruções do general Zetor e o uso de criptografia de uso único foram elementos que não podiam ser ignorados. Por fim, o Comando Leste decidiu analisar mais de perto a mensagem, que estava escrita em um código desconhecido. Após muita discussão, os blocos de notas descartáveis foram retirados do cofre lacrado. O sangue sumiu do rosto do policial encarregado de decifrar a mensagem quase assim que ele começou seu trabalho. O coronel Kramer encarou o oficial com uma expressão no rosto que dizia: certamente que não. O policial simplesmente respondeu com um leve tremor e um aceno de cabeça. Eu consegui decodificar a mensagem suspeita usando a chave descartável, disse o policial. Ele não conseguiu esconder o choque ao entregar a mensagem transcrita de forma trêmula. O coronel Kramer, o oficial de comunicações de mais alta patente, olhou para o papel incrédulo. Aquilo era demais. Ele enviou um mensageiro ao tenente-general Azenclever com toda a urgência. Outra pessoa poderia decidir se a mensagem era verdadeira ou falsa. O coronel lavou as mãos. Por direito, a pessoa no Comando Leste que deveria ter supervisionado a resposta era o recém-nomeado, porém extremamente diligente general Johann von Laudon. Ele era um militar experiente que teria sido mais do que capaz de enfrentar o desafio da Operação Aurora. Embora não tivesse previsto o amanhecer ascendente, o general Zetor sabia que a Federação acabaria por chegar, e fez todos os esforços pessoais para posicionar Laudon no leste, como uma das melhores maneiras de garantir que o Império estivesse preparado. Quando Zetor deixou a frente de batalha, ele nutria sérias preocupações com a falta de liderança e iniciativa demonstrada pelo comando do Exército Oriental. Foi por isso que ele se voltou para o experiente e intrépido Laudon, na esperança de que o oficial mais velho pudesse servir como um poderoso contrapeso no leste. Assim como Zetor, que o havia escolhido, Laudon era um homem extremamente capaz e com um forte senso de dever. Zetor fora segundo-tenente no regimento de Laudon há muito tempo. Naquela época, Laudon era major e, para todos os efeitos práticos, o deus de Zetor. Quando Zetor reapareceu do nada para sugerir arrogantemente essa nova posição a Laudon, este concordou imediatamente. Não só concordou, como nomeou um ajudante-geral e partiu pouco depois para o Comando Leste, levando consigo apenas um baú de oficial, seus únicos pertences. Era disso que eram feitos os velhos generais, prontos para a ação a qualquer momento. O Kampfgruppe Salamander já havia sido enviado para a frente de batalha, e agora o general Laudon fora enviado para reforçar o Comando Leste. É claro que não bastavam melhorias na equipe para que o general Zetor pudesse ficar tranquilo, mas pelo menos uma peça importante estava agora no lugar, caso o pior acontecesse. Enquanto o Major Laudon estiver lá, é uma preocupação a menos. Isso não era exagero. Como mentor e superior de Zetor, e até mesmo como seu subordinado, o general Laudon era mais do que capaz de realizar qualquer tarefa necessária. Laudon não perdeu um segundo sequer. Começou a trabalhar incansavelmente para compreender a situação assim que chegou à linha de frente. Ao visitar as instalações do Kampfgruppe Salamander, o general ficou completamente exasperado com a burocracia dos oficiais do Estado-Maior do Leste. Francamente, ele tinha queixas. Melhorias são necessárias, disse simplesmente, dando ordens estritas para reorganizar os canais de comunicação antes de inspecionar a linha de frente com uma expressão ansiosa no rosto, acompanhado por vários oficiais de alta patente. A postura defensiva deles não podia ser dada como certa. Toda a frente precisava ser verificada. Segundo Laudon, um oficial de Estado-Maior que não estivesse familiarizado com a situação no terreno valia menos que lixo. Os oficiais tendiam a usar seus distintivos com um orgulho desmedido, mas Laudon não hesitava em arrancar esses distintivos na hora, se considerasse que alguém era incapaz de desempenhar suas funções. Faça o seu trabalho. Você está tentando? Tentar é desculpa de mentiroso. Eu espero resultados. Se você não consegue apresentá-los, levante essa bunda da cadeira agora mesmo e deixe outra pessoa ocupar o seu lugar. Se você tem tempo para ficar me atrapalhando desse jeito, então deveria gastá-lo fazendo algo útil, como cavar a sua própria cova, disse ele. A mensagem era clara. Como major, Laudon certa vez submeteu o próprio general Zetor a provas rigorosas, e o velho oficial ainda era forte como uma mula. Ou, para ser mais preciso, ele fora forte como uma mula até recentemente. Aquela mente brilhante, aquele caráter admirável, aquela constituição robusta que resistira a uma vida inteira de dificuldades. Até mesmo aquele espírito tenaz que outrora desafiara a adversidade, tudo isso havia desaparecido. Do general Laudon, só restaram pedaços de carne. Enquanto fazia suas rondas na frente de batalha, o general Laudon soube de uma humilde cerimônia memorial estava sendo realizada por algumas tropas para honrar seus camaradas caídos. Embora realizada em um celeiro em ruínas, houve uma tentativa corajosa de organizar um banquete. O general decidiu imediatamente se juntar a eles. Depois, o comandante do local apresentou as instalações. Ele percorreu o terreno, dando tapinhas no ombro dos sentinelas e cumprimentando-os individualmente enquanto se amontoavam na lama fria e fétida, observando o inimigo do outro lado do campo. Antes de partir, visitou o celeiro precário que servia como oficina mecânica de campanha. Cumprimentou os soldados que trabalhavam arduamente para consertar seus veículos e tanques, um por um, para expressar sua gratidão. E então, no exato momento em que a Federação iniciou a Operação Aurora, o ar foi estilhaçado por uma bomba que havia sido plantada por guerrilheiros naquele celeiro miserável. Os explosivos detonaram com uma explosão de luz e fumaça, e os resultados foram dramáticos.
asiáticos. Embora isso não fosse de grande consolo para o exército imperial, mesmo que soubessem, a verdade era que o bombardeio não tinha como objetivo decapitar ninguém. O exército da Federação não tinha como alvo a estrutura de comando imperial, nem o general Loudon. Entre o exército imperial e o Conselho de Autogoverno, parecia que a ordem estava sendo restaurada na retaguarda. Esse bombardeio sincronizado tinha como único objetivo semear o caos. O exército da Federação havia, inadvertidamente, desferido um golpe importante e não intencional com seu movimento inicial. É claro que o exército imperial era uma força militar funcional. Havia sistemas em vigor para garantir a continuidade da liderança. O Império já havia presenciado tantos combates a essa altura que a morte de oficiais de alta patente há muito deixará de ser um evento raro. Além disso, o general Loudon havia sido extremamente diligente. Por precaução, deixou um chefe de gabinete confiável e outros funcionários para assumirem o comando durante sua ausência. Também fez questão de viajar separadamente de seu segundo em comando, exceto em situações muito excepcionais. Tomou amplas precauções para garantir que a cadeia de comando não fosse dizimada de uma só vez. Antecipar o pior fazia parte do dever do general Loudon, e ele vinha se preparando para o pior como se fosse algo instintivo. Conquistar tanto em tão pouco tempo após sua nomeação foi uma façanha impressionante. Se fosse apenas uma questão do próprio general Loudon ser reduzido a pedaços de carne, o restante da equipe teria continuado com o segundo em comando assumindo solenemente o comando total. Teria sido apenas um pequeno contratempo. Mas o Império estava tendo um dia extremamente azarado. O segundo em comando de Loudon era excepcionalmente diligente, assim como o general. Isso não era muito surpreendente, especialmente considerando quão essencial o general Zetor considerava Loudon. O segundo em comando do general era do tipo que estabelecia o comando perto da linha de frente, em vez de se esconder em um local seguro, para que pudesse manter-se atento ao campo de batalha e reagir rapidamente a quaisquer mudanças. O segundo em comando havia preparado defesas amplas, um centro de comando reforçado com concreto, capaz de resistir ao impacto direto de uma bomba de 250 quilos. Ele se trancou dentro dessas instalações sufocantes sem reclamar, considerando isso parte de seu dever. Em circunstâncias normais, isso teria sido mais do que suficiente para qualquer cenário, exceto o pior possível, mas, contanto que o exército da Federação já soubesse onde estava seu alvo, eles tinham bastante poder de fogo à sua disposição. As fortificações deles resistem a uma bomba de 250 kg, então teremos que usar algo ainda maior. A Federação sabia que estava lidando com um bunker de concreto e trouxe canhões ferroviários para o combate. Os canhões ferroviários dispararam assim que o ataque começou, destruindo o bunker de comando reforçado e eliminando rapidamente o segundo em comando. Pior para o Império, esse ataque era apenas mais uma parte do plano da Federação de semear o caos onde quer que fosse possível, geralmente minando a estrutura de comando da linha de frente do Exército Imperial. Embora atacar o Estado-Maior do Comando Imperial fosse uma parte importante da Operação Alvorada, eliminar os oficiais superiores não era crucial. A possibilidade de não conseguir isso já estava prevista em seus planos. Seu principal objetivo era interromper as comunicações. No entanto, seu ataque inicial implacável deixou a cadeia de comando do Exército Imperial completamente destruída. Na carnificina imediata do ataque inimigo, quase todos os comandantes de área do Comando Leste foram eliminados. Vários comandantes da linha de frente também estavam desaparecidos. Some-se a isso o fato de o segundo em comando ter desaparecido sob uma pilha de escombros, e tínhamos a receita para o desastre. E quanto a Zinclever, o chefe de gabinete que o comandante Loudon deixou no comando durante sua ausência? Resumindo, ele simplesmente ficou com a pior parte. Do ponto de vista de Azenclever, até mesmo decidir quem seria o próximo na linha de comando era impossível. Em teoria, havia uma ordem pré-determinada a seguir, mas com todo aquele caos, como ele poderia determinar quem deveria estar no comando agora? Sim, algo obviamente havia acontecido com o general Loudon, mas seria grave o suficiente para justificar a transferência do comando? Os primeiros relatos sugeriam que o general havia sido morto. Se ele tivesse sido atingido por uma explosão, então provavelmente estava morto, mas isso ainda não havia sido confirmado. Embora não fosse hora para otimismo, Azenclever não sabia ao certo. A decisão natural teria sido transferir o comando, ainda que provisoriamente para o segundo em comando de Loudon, mas essa pessoa também estava desaparecida, graças ao poder de fogo absoluto dos canhões ferroviários, capazes de perfurar concreto armado. Era um verdadeiro pesadelo. Somado ao que aconteceu com o general Loudon, estava ficando cada vez mais difícil não suspeitar que o objetivo do Exército da Federação era eliminar a cadeia de comando do Exército Imperial. A tarefa mais urgente para o Exército Oriental agora era se reerguer. O problema era que não parecia haver nenhum tenente-general disponível no momento, muito menos um general. Entretanto, seus centros de comando estavam sendo bombardeados por via aérea ou sabotados por guerrilheiros. Sem mencionar que as linhas de comunicação haviam sido interrompidas pelos bombardeios da Federação, tornando ainda mais difícil restabelecer o comando e o controle à medida que os combates irrompiam por toda a frente. Deveria Azenclever convocar o terceiro em comando, que nem sequer se encontrava no leste? Normalmente Azenclever o teria feito sem hesitar. Do ponto de vista processual, era a opção mais segura e mais importante. Este general estava destacado longe de qualquer linha de frente. As suas qualificações também eram impecáveis. Afinal, até muito recentemente, ele também estivera destacado na frente oriental. Além disso, o terceiro em comando trabalhava em estreita colaboração com os superiores. Era alguém que compreendia as intenções do Estado-Maior melhor do que qualquer outra pessoa no mundo, e sua liderança já havia sido testada em combate no Oriente.
O problema era que o nome dessa pessoa era General Hans von Zetor. Ao ser designado vice-diretor do Corpo de Serviço e de Operações, ele foi, naturalmente, liberado de suas funções como inspetor da região leste, mas, em uma reviravolta incomum, não foi formalmente demitido do cargo. Esse arranjo peculiar fora arquitetado pelo falecido general Rudersdorf. Em outras palavras, ele era o terceiro no comando apenas nominalmente, uma formalidade para preservar o controle sobre a sucessão no comando. Mas mesmo que fosse um cargo apenas nominal, em termos organizacionais, o general Zetor ainda era o terceiro no comando. Ninguém podia negar isso. Para complicar ainda mais as coisas, eles estavam no meio de uma crise enorme. Era uma corrida contra o tempo. Seria aceitável ignorar o terceiro em comando nessas circunstâncias? Nesse caso, será que a pessoa escolhida como quarto no comando, alguém que por acaso tinha mais antiguidade que Azenclever, mas não sabia nada sobre a frente oriental, seria capaz de controlar essa bagunça? Uma bagunça tão grande que nem o próprio Azenclever tinha certeza de quem deveria ser o quarto na linha de sucessão. Naturalmente, o problema poderia ter sido resolvido consultando o Estado-Maior e deixando que eles decidissem quem deveria assumir o comando. Mas a ofensiva do exército da Federação já estava em andamento. Ele não podia simplesmente pedir à Federação que esperasse um instante enquanto decidia quem deveria assumir o comando, e até que essa questão fosse respondida, alguém precisava estar no comando. Por que agora? Justo quando o tenente-general Azenclever finalmente havia decidido se aproximar do general Loudon, isso tinha que acontecer. Deu-lhe vontade de acariciar a cabeça. Azenclever duvidava que as coisas correriam bem, independentemente de quem ele escolhesse. E claro, havia outra possibilidade a considerar. E se o terceiro no comando decidisse assumir o controle pessoalmente? Do ponto de vista organizacional, seria suicídio tentar impedi-lo. Se o general Loudon estivesse vivo. Se ao menos ele estivesse vivo. Por ora, Azenclever precisava ser realista e presumir que Loudon estava morto. Quando Azenclever estava prestes a começar a implementar quaisquer medidas paliativas que lhe viessem à mente, algo os mergulhou ainda mais no caos. Chegou um telegrama. A mensagem foi entregue por um oficial de comunicações que correu para lá em pânico. Surpreendentemente, o mensageiro era o coronel Kramer. Ele deveria estar instalado no posto de comando de comunicações. Ainda mais alarmante era o fato de ele nem sequer se dar ao trabalho de esconder a agitação em seu rosto pálido. Azenclever o encarou com desconfiança. Assim que o telegrama, escrito de forma trêmula, foi entregue nas mãos de Azenclever, ele logo se viu em um estado de choque semelhante. Para o Exército Oriental. De inspetor-chefe da região leste Zetor, em conformidade com as diretrizes do Estado-Maior, com base nas ordens de 10 de setembro de 1927 do general Feldmarschall Rudersdorf e do general Zetor, chefe do Estado-Maior do Exército Oriental, seguem abaixo as informações. A mensagem a seguir foi transmitida por ordem do general Zetor. Item em relação à situação atual. A ofensiva de inverno lançada pelo Exército da Federação é um ataque em ondas com múltiplos escalões, visando profundidade operacional. O inimigo provavelmente espera destruir nosso exército de campo. Item resposta. Toda a linha deve recuar estrategicamente e reconstruir as linhas defensivas. As unidades não devem ficar atoladas em pontos fortes defensivos existentes. Priorize a manutenção das linhas de comunicação e a defesa contra os avanços inimigos sempre que possível. Item pedidos. 1. Todas as unidades da frota aérea destacadas no leste devem dedicar toda a sua força para alcançar a superioridade aérea. 2. O plano defensivo lacrado número 4 deve ser aberto e implementado imediatamente. 3. O do 113º Batalhão de Magos Aéreos, parte do Grupo de Combate Lergen e subordinado diretamente ao Estado-Maior, será redistribuído, e o Grupo de Combate Salamandra será formado em torno desse batalhão. Todos os magos aéreos no leste devem dar apoio total e prioritário ao Grupo de Combate Salamandra. 4. As ordens de morte no local estão suspensas. A liberdade de avançar ou recuar com base no julgamento tático deve ser delegada a todas as unidades. 5. O inspetor-chefe da Zona Leste deve enviar o Camp Group Salamander para o combate aéreo. É evidente que Azenclever jamais acataria ordens tão suspeitas sem uma reflexão profunda. Nenhum oficial superior com um mínimo de bom senso faria algo assim sem corar de vergonha. Era altamente suspeito que um telegrama como esse chegasse em um momento tão oportuno, justamente quando a intensa interferência da Federação interrompia a maior parte das comunicações. Poderiam ser ordens falsificadas. Na mente de Azenclever, essa possibilidade exigia séria consideração. É muito provável que seja um telegrama falso do Exército da Federação. Muito astuto da parte deles atingir nossa cadeia de comando com tamanha precisão, murmurou Azenclever, reprimindo seu ressentimento. Mas o coronel Kramer imediatamente contradisse essa afirmação. Mas, general, os códigos eram autênticos. Autêntico? Você está dizendo que não é uma isca? Sim, senhor, continuou o coronel Kramer com a voz trêmula. Até onde me é possível confirmar, as ordens parecem ser válidas. O tenente-general Azenclever ficou surpreso com a resposta um tanto rígida do oficial de comunicações. Ele resistiu à tentação de responder que havia muitas maneiras de falsificar tais documentos. General, essas ordens foram decodificadas usando uma cifra de uso único. Entendo seu ceticismo, mas a menos que as próprias cifras descartáveis do general Zetor tenham sido vazadas de alguma forma. Isso sugere fortemente que as ordens são genuínas. A cifra descartável do general Zetor, uma prova inesperada que Azenclever teve dificuldade em refutar. Uma chave descartável, obviamente, só era usada uma vez.
Quebrar um código com sucesso na primeira tentativa era praticamente impensável, então, a menos que uma cifra fosse vazada, forjar uma mensagem usando o padrão de criptografia correto era impossível. Existia realmente alguma chance de uma chave de uso único, especialmente uma criada pelo próprio Zetor, ter sido comprometida? Deixando de lado a questão da criptografia, porém, ainda havia um ponto óbvio a ser considerado. Seja como for, coronel, disse o tenente-general Azenclever, alguém já ouviu falar desse plano defensivo sigiloso? É a primeira vez que ouço falar disso. Não seria mais sensato presumir que tais planos não existem? Mas os códigos eram códigos genuínos do Estado-Maior. Eles foram decifrados com os blocos de anotações descartáveis do coronel Lergen e do general Zetor. O coronel Kramer insistiu que eles deveriam ao menos confirmar se o plano defensivo número 4, que estava lacrado, realmente existia ou não. Azenclever não tinha motivos reais para se recusar. Ainda assim, ele achava tudo aquilo difícil de acreditar. O tenente-general Azenclever havia estado diretamente envolvido na criação de muitos dos planos defensivos para a Frente Oriental, mas nunca ouvirá falar de um suposto plano defensivo número 4. No entanto, ele também tinha seus instintos de burocrata militar. Preferia ser alvo de risos por quase ter sido enganado do que ser linchado mais tarde por ignorar ordens simplesmente por não ter verificado. Tudo bem, tudo bem. Vamos mandar verificar o cofre. Não que vamos encontrar alguma coisa. Alguns oficiais e membros da gendarmaria foram enviados para investigar. Rapidamente encontraram o cofre, que havia sido lacrado pelo general Zetor. Tudo isso o que restava agora era um oficial de alta patente destravá-lo. Neste caso, o próprio Azenclever. Dentro da caixa havia vários maços de documentos com títulos simples. O general Zetor não havia deixado muitos documentos para trás. Para o bem ou para o mal, o tenente-general tinha um olhar aguçado. O item em questão foi encontrado quase imediatamente. Rascunhos de planos defensivos. Era tudo o que estava escrito no pacote. HRM. O tenente-general Azenclever teve dificuldade em assimilar imediatamente que de fato havia encontrado o que procuravam. Primeiro precisou virar o pacote com as mãos trêmulas, retirar o conteúdo e encarar a realidade de frente. Inacreditavelmente, 4 envelopes lacrados, cuidadosamente etiquetados com os títulos Plano Defensivo Lacrado número 1, Plano Defensivo Lacrado número 2, Plano Defensivo Lacrado número 3 e Plano Defensivo Lacrado número 4 caíram. Azenclever estava no Comando Leste há bastante tempo, mas esta era a primeira vez que via esses planos. Mas lá estavam eles, dentro de um cofre hermeticamente fechado no quartel-general, exatamente como o telegrama suspeito havia sugerido. O quê? O que uma coisa dessas está fazendo aqui? Exclamou o tenente-general, sem conseguir se conter. Rapidamente começou a fazer cálculos mentalmente. As ordens aparentemente vieram do Estado-Maior e incluíam uma mensagem criptografada do general Zetor. Ela também foi decodificada com sucesso usando uma chave de uso único vinculada ao general. Além disso, Azenclever confirmou pessoalmente que o cofre deixado pelo general Zetor estava lacrado até o momento em que ele o abriu. Como isso era possível? Afinal, o plano defensivo número 4 existiu, assinado no selo por seu autor, o então inspetor-chefe da região leste, tenente-general Hans von Zetor, com uma caligrafia que Azenclever se lembrava. Traga-me uma cadeira resistente. Após se acomodar na cadeira que alguém havia trazido para ele, o tenente-general Azenclever abriu o documento com as mãos trêmulas. Ele examinou rapidamente seu conteúdo surpreendentemente curto e gemeu. O plano defensivo número 4 parecia pressupor um colapso total da frente. E a essência era que eles deveriam usar todo o espaço disponível para conter o ataque inimigo. Em outras palavras, priorizar e facilitar a retirada para preservar o exército em campo. No entanto, Azenclever não pôde deixar de se perguntar se aquelas eram apenas anotações pessoais de Zetor. Ninguém em sã consciência chamaria aquilo de um plano completo. Faltava muita coisa. Claro, se a frente estivesse realmente em colapso, então esse plano de contingência era pouco mais que um esboço teórico, mas mesmo assim, em termos de direção, não era ruim. Mas isso é muito vago. Como posso emitir uma ordem dessas? A perspectiva não era nada atraente. A implementação poderia ser deixada a cargo dos comandantes da linha de frente e suas tropas, mas essas ordens sem dúvida causariam um pandemônio. Uma retirada? O fato de os planos não especificarem explicitamente a distância que deveriam percorrer era a parte mais assustadora de todas. O princípio fundamental da Auftragstaktik é transmitir o que precisa ser feito e deixar a decisão de como fazer isso a critério de quem está em campo. Mas com um objetivo tão simples, o tenente-general Azenclever sentia-se mais dividido do que nunca. Aquela mensagem chegará por um caminho que, para dizer o mínimo, poderia ser considerado tortuoso. Quanto às ordens, muitas coisas pareciam estranhas. Mas poderia ele afirmar, sem sombra de dúvida, que as ordens eram falsas? Ah, droga que droga! O pobre tenente-general Azenclever só conseguiu gemer baixinho. Por mais que desejasse rejeitar as ordens, no fim das contas, era difícil fazê-lo de forma tão categórica. Mas hesitou como ditava o bom senso. Tudo aquilo era muito heterodoxo, muito extravagante e muito suspeito. Será que alguém estava tentando enganá-lo? Depois de muita discussão, porém, ele acabou voltando ao ponto de partida. Aquela ordem, criptografada com uma chave de uso único, e aqueles planos lacrados, escritos à mão pelo general Zetor, encontrados dentro de um cofre no quartel-general. Como o inimigo conseguiria algo assim?
Como eles sequer saberiam da existência dos planos, se nem mesmo Azenclever sabia que o general Zetor os havia deixado para trás? Poderíamos argumentar que espiões e informantes inimigos poderiam ter chegado tão longe, mas não seria muito mais provável que as ordens fossem autênticas? Além disso, por mais que o tenente-general Azenclever quisesse lamentar esse fato, ele era o responsável no momento, mas era apenas um adjunto interino. Se o verdadeiro tomador de decisões, o general Loudon, ainda estivesse presente, era perfeitamente possível que ele estivesse ciente desses planos. Se ao menos o general Loudon estivesse aqui, disse Azenclever, repetindo-se impotente. O relatório seguinte chegou sem demora aos ouvidos do pobre e infeliz tenente-general Azenclever, talvez como castigo por ter se refugiado num canto do centro de comando a reclamar. O coronel Kramer, a quem Azenclever havia colocado no comando enquanto se ausentava momentaneamente do seu posto, correu até ele mortalmente pálido. Senhor, as unidades de magos, as unidades de magos. Acalme-se, coronel. Um oficial de comunicações jamais deve entrar em pânico. O jovem coronel, no entanto, continuou a gritar ofegante. Já começou. Os magos estão agindo com base naquele telegrama suspeito. Eles já estão em movimento. O tenente-general Azenclever olhou 2 vezes surpreso. Isso foi mais um duro golpe. O do 103º, sob o comando direto do Estado-Maior, começou a recrutar todos os magos que consegue encontrar e a incorporá-los ao seu comando. Dizem que estão formando um regimento provisório. Já começaram a cumprir as ordens. Isso não faz nenhum sentido, gritou alguém. Como os magos estavam agindo tão rapidamente? Eles não tinham como confirmar se os blocos de anotações ou os planos selados sequer existiam. Havia algo de errado. Como um homem organizado, o tenente-general Azenclever pressentiu que algo não estava certo. E como um bom homem organizado, ele sabia qual decisão tomar. Parem-nos, disse ele, exigindo que a ordem fosse transmitida ao Camp Group. Mal havia terminado de falar, porém, quando o coronel Kramer o interrompeu. Mas, general, não podemos enviar ordens para eles. Por que diabos não? Por quê? O coronel Kramer interveio mais uma vez, para lembrar o tenente-general de um certo fato que ele parecia ter esquecido em meio a todo o caos. Unidades sob o comando do Estado-Maior têm autoridade para operar independentemente. E essas ordens acabaram de lhes dar autoridade de comando sobre todos os magos aéreos. O Camp Group acabará de emitir ordens para todo o teatro de operações e mobilizar suas tropas. E para piorar a situação, a maioria dos magos da Frente Oriental atendeu ao chamado. Gritou o tenente-general Azenclever furioso. Qual a diferença entre isso e um motim? Foi então que ele começou a se perguntar, e se fosse o do 103º que tivesse falsificado as ordens? Mas esse pensamento abriu uma caixa de Pandora. O tenente-general estava na Frente Oriental há muito tempo. Ele havia aprendido em primeira mão que o general Zetor considerava o do 103º Batalhão de Magos Aéreos, e por extensão, o Grupo de Combate Salamandra, seu orgulho e alegria. O do 103º. Eles eram um instrumento de violência apurado, possuindo uma precisão inigualável, um bando de guerreiros que existia com o propósito expresso de travar guerra. Zetor os tratava com o mesmo carinho que dedicava aos seus cães de caça, criados a dedo, mas eles eram uma ferramenta terrível. Não importava quão imprudente fosse a tarefa, bastava uma ordem para que entrassem em ação a sangue frio, e eles nunca se contiveram. Como alguém que havia passado um tempo no Oriente, Azenclever estava um tanto familiarizado com o monstro conhecido como Tenente-Coronel de Gurechaf. Uma parte dele até se perguntava se ela seria a origem daquele motim. Mas isso era impossível. Era a única coisa da qual ele podia ter certeza. Azenclever tinha plena fé nas conquistas da Tenente-Coronel de Gurechaf. Se um dia ele ouvisse dizer que ela havia perdido a cabeça e alvejado seus incompetentes oficiais superiores, bem, isso era algo que Azenclever acreditaria sem dificuldade. Mas esse monstro em particular, embora sempre pronto para esmagar os ossos de seus inimigos e se banquetear com seu sangue, era, no fim das contas, o fiel cão de guarda do general Zetor. Selvagem, sim, mas ainda assim um cão de guerra. Até mesmo o tenente-general Azenclever conhecia os feitos temíveis e lendários do Camp Group Salamander e de seu jovem comandante. Quando lançados em posições isoladas como a Soldin 528, marchavam para as garras da morte sem reclamar e se deleitavam na batalha até estarem satisfeitos. Neste mundo, dizia-se que um exército podia, por vezes, perecer por causa de uma única ordem. Isso era verdade, claro. Tudo tinha um limite. Nem mesmo a Frente Oriental foi uma exceção. Mas, no fim das contas, a 203ª Divisão Aerotransportada cumpriu fielmente suas ordens. Soldados excepcionais por um lado, e belicistas completamente doutrinados por outro. Até mesmo o histórico da comandante do 203º era excepcional. Na verdade, nem era preciso considerar sua carreira brilhante. Até mesmo sua primeira conquista impressionou o tenente-general Azenclever. Por que um soldado lutaria com tanta ferocidade para atrasar o inimigo quando, em sua primeira batalha, enfrentava sozinho uma companhia inteira de magos? E por que chegaria ao ponto de se autodestruir sem hesitar quando a derrota parecia iminente? Leve o inimigo junto com você. Quem mais conseguiria ostentar a insígnia de asas de prata e viver para contar a história? Ou pelo menos essa era a impressão que a tenente-coronel de Gurechaf deixava na maioria dos membros do exército imperial que a conheceram pessoalmente. Era difícil não sentir que algo nela estava quebrado. Se tivesse sido apenas um ato impulsivo, haveria algo muito humano nisso. Mas os belicistas do 203º repetiram tais façanhas inúmeras vezes, com seu comandante sempre à frente do ataque. Mas acima de tudo, ela sempre foi leal à missão. Para reiterar, Azenclever não ficaria nem um pouco surpreso se o tenente-coronel de Gurechaf um dia matasse um oficial superior por sua incompetência. Mas a pergunta que ele se fazia naquele momento era: seria mais fácil acreditar que o tenente-coronel de Gurechaf havia se amotinado ou que havia morrido em combate? Talvez suas preocupações fossem infundadas.
Não seria mais coerente presumir, no fim das contas, que o comandante do 203º estava agindo de acordo com ordens legítimas, como sempre? O tenente-general Azenclever levou as mãos à cabeça. Estava começando a pensar em círculos. Enquanto isso, os outros oficiais do Comando Leste, que de forma alguma eram estúpidos, haviam chegado a conclusões semelhantes. Eles começaram a expressar suas dúvidas. Eles se mobilizaram e se reportam diretamente ao Estado-Maior. Isso deve significar que as ordens são reais, certo? Mas e se eles estiverem abusando de sua posição privilegiada para reforçar a mentira? Isso não é só paranoia? Mas como podemos ter certeza de que essas ordens são legítimas? Alguém pode confirmar se isso veio do Estado-Maior? Espera, com a situação atual na frente de batalha. Os oficiais hesitaram. Embora inteligentes, não estavam em posição de tomar decisões. Se o general estivesse ali, teria sido capaz de assumir a responsabilidade. Infelizmente, ele havia sido reduzido a pedaços de carne, deixando os oficiais restantes em um limbo doloroso. Deveríamos ordenar uma retirada geral? Mas se as ordens se revelarem falsas, estaríamos simplesmente arrancando tropas da linha defensiva. Ninguém tem mais informações? Os policiais continuaram a adiar sua decisão. Havia um argumento sólido de que deveriam esperar pela confirmação primeiro, mas isso exigia contato. Todos conheciam os riscos de tentar isso. Ninguém tinha estômago para fazer uma pergunta tão séria por rádio, que certamente seria interceptada. Eles tinham bom senso suficiente para entender o que aconteceria. Mas é difícil para os humanos darem atenção aos perigos da inação. Eles são muito mais propensos a serem impedidos por, e se pelos riscos percebidos da ação. Portanto, foi somente quando os oficiais do Estado-Maior do Exército Oriental tentaram fazer contato por meio do telefone a cabo, relativamente seguro, que finalmente perceberam algo. Apesar da frustração do general Loudon com o ritmo lento, eles ainda estavam muito atrasados na instalação dos cabos, mesmo em aldeias a poucos quilômetros de distância. A única opção que tinham era que um policial fosse pessoalmente até o local. A maneira mais rápida teria sido enviar um mago por via aérea. Mas dificilmente poderiam incumbir um oficial subalterno solitário de uma tarefa tão importante quanto confirmar a validade das ordens. Então, o que eles deveriam fazer? Mandar um mago carregar um deles até o gabinete do Estado-Maior? Foi preciso um jovem major, recém-saído da academia militar e ainda não influenciado pela relativa timidez do Exército Oriental, para finalmente tomar a iniciativa. Já que ver é crer, refletiu o intrépido jovem major, não seria melhor ir agora mesmo? Percebendo que o tempo estava se esgotando, o major montou em uma motocicleta militar e com uma rápida palavra ao seu comandante, partiu em direção ao acampamento do Camp Group Salamander. A viagem durou apenas meia hora. Apenas 30 minutos, enquanto os superiores continuavam a hesitar. Mas quando se tratava de mobilizar tropas, 30 minutos podiam muito bem ser uma eternidade. Tempo suficiente para ultrapassar confortavelmente o ponto sem retorno. Divisão de Magos de Campo Aéreo, Centro Provisório de Operações de Combate na linha de frente. Um nome bombástico e poderoso, um nome que sugeria toda a força concentrada do Império. Mas a verdade é que esse nome era apenas para inglês ver. O equipamento de comunicações do Camp Group havia sido instalado no topo de uma caixa de madeira para frutas foi improvisada. Outra caixa extra estava sendo usada como assento, já que não havia cadeiras adequadas disponíveis. Com um pouco de boa vontade, poderíamos dizer que o lugar tinha um ar rústico e acolhedor. Essencialmente, a única coisa impressionante ali era a placa na frente que anunciava o Centro de Operações de Combate de Linha de Frente Provisional. De resto, era apenas mais um celeiro caindo aos pedaços. O aroma intenso de café que pairava no ar era o único elemento que conferia um ar de civilização àquela cena decadente. Mas amontoados dentro do celeiro estavam os principais instrumentos de violência daquela geração. O major que discursava na sala tinha ares de veterano. Os oficiais magos aéreos reunidos lá dentro, oficiais destacados para o leste e acostumados ao combate, olhavam com uma mistura de confusão e, sim, expectativa. Atenção, pessoal! Assim que um jovem subtenente deu a ordem com a voz trêmula, uma miríade de olhares se voltou para o major, exigindo uma explicação enquanto ele subia em um dos caixotes. Ele permitiu que os olhares o percorressem enquanto começava a falar em um tom calmo. Meu nome é Major Weiss. Sou oficial-chefe provisório designado para esta divisão de magos aéreos, formada temporariamente por ordem do inspetor do leste. Então você é o oficial de maior patente aqui? A dúvida que emanava dos magos reunidos era evidente, mas a resposta da Major Weiss foi firme e clara. As perguntas podem esperar até que eu termine. Alguém tem algum problema com isso? Disse ele, encarando-os fixamente. Ninguém se opôs. Para uma maga de renome como Weiss, era fácil exigir respeito. Como diz o ditado, as ações falam por si. Soldados que constantemente sujavam as mãos podiam respeitar heróis que também tinham um pouco de lama nas calças. Isso foi o suficiente para que o Camp Group Salamander e o do 103º conquistassem sua confiança por hora. Os magos simplesmente assentiram, aguardando que a Major Weiss continuasse. Como esta divisão foi formada provisoriamente, espera-se que os comandantes continuem a liderar seus respectivos batalhões, cabendo ao comando do Camp Group apenas o controle básico. Portanto, considere que o controle deste centro de operações sobre cada batalhão será exercido pelos respectivos comandantes de batalhão. Alguns deles devem ter percebido o quão absurda era essa situação. Se perceberam, devem ter ficado tão atonitos que não conseguiram falar, um elemento de comando do Camp Group dando ordens de marcha para uma divisão inteira? Mesmo com a maioria das tarefas delegadas a comandantes individuais, ainda havia um limite. O Major Weiss continuou a explicar calmamente, sem qualquer sinal de relutância ou hesitação. Vocês devem estar se perguntando que tipo de situação exigiria um estilo de operação como esse. Vocês têm direito a uma explicação, e eu pretendo dar uma. O Major Weiss fez uma pausa, como se quisesse chamar a atenção deles, antes de continuar calmamente.
Atualmente, o núcleo de nossas forças na frente oriental está sob ataque em grande escala da Federação. Essa ofensiva alcançou o fator surpresa estratégico. É provável que seja apenas uma questão de tempo até que a linha defensiva do exército oriental entre em colapso, se é que já não entrou. O semblante sereno do Major Weiss era como a calmaria em meio à tempestade. Ele se comportava como um barqueiro experiente, guiando-os até a costa. O contraste gritante entre o tom arrogante de suas palavras e a serenidade com que as proferia incutia medo em muitos dos jovens oficiais mágicos. Como vocês já sabem, a primeira onda da ofensiva inimiga atingiu uma vasta extensão da frente. Além disso, devido ao intenso bombardeio, nossa linha defensiva e reservas foram duramente atingidas em todas as zonas. O planejamento do inimigo parece ter sido muito elaborado. Além disso, explicou Major Weiss com a mesma serenidade de quem lista itens de um cardápio. Estou me repetindo, mas a retaguarda também vem sofrendo ataques frequentes. Ainda precisamos de confirmação, mas vários membros do comando desapareceram. Senhores, acho que não preciso dizer isso, mas a situação mergulhou no caos total. Weiss sorriu, interagindo com a plateia como um verdadeiro veterano. Em outras palavras, estamos no olho do furacão. O pandemônio nos aguarda por todos os lados. Que sensação nostálgica para um mago. Na verdade, disse Weiss, relembrando os velhos tempos, isso me lembra o exército de Francisco no Reno, com a cabeça esmagada, a retirada cortada, como ratos numa ratoeira. Mas desta vez a situação se inverteu. E a vista não é tão agradável deste lado das coisas. Gloriosa guerra total no leste. Havia muitos veteranos calejados entre os oficiais mágicos enfileirados na sala, aqueles que estiveram no meio da batalha e sobreviveram. Muitos deles também participaram da Operação Porta Giratória e não puderam deixar de sentir ansiedade ao saber que suas posições agora estavam invertidas. Após resumir brevemente essa situação sem precedentes, o 203 ou representante foi direto ao ponto. Ele parecia um encarregado de obra anunciando uma mudança de planos. Assim, no que diz respeito às trajetórias futuras, de um modo geral, serão necessários alguns pequenos ajustes. Pequenos ajustes? Isso é uma piada? Os homens ficaram atônitos. Weiss ignorou a reação deles e continuou. De acordo com os planos de resposta inicial previamente distribuídos, a expectativa clara seria que apoiássemos um contra-ataque imperial, seja avançando rapidamente para a seção da frente que estivesse sob maior pressão, seja cortando a ponta de lança do ataque pela lateral. No entanto, explicou ele, como todos sabem, a situação que enfrentamos difere em um aspecto importante desse cenário teórico. A ofensiva inimiga não está concentrada em um único ponto, mas é formada por múltiplos avanços. Isso significa que, infelizmente, não estamos lidando com uma ponta de lança, mas com uma linha sólida. Quando o inimigo avança com uma lança, a melhor estratégia é flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha. Esse era o procedimento padrão do exército imperial, manter-se em movimento e atacar o inimigo onde suas defesas eram mais vulneráveis. Era algo de que se orgulhavam, mesmo quando as opções eram limitadas, confiando unicamente em sua própria força e discernimento. Mas desta vez, o inimigo era uma muralha. Não uma lança, nem mesmo um enorme martelo de guerra, mas uma muralha exercendo uma pressão esmagadora sobre uma vasta área. O Major Weiss esperou que a atenção dele se voltasse para o mapa, que mostrava as posições inimigas confirmadas, antes de bater levemente com a mão sobre ele. Uma rápida olhada nisso deve deixar claro: o inimigo está vindo contra nós em ondas. Múltiplas ondas gigantes. As forças amigas na linha de frente estavam sendo atingidas pelo primeiro escalão, ou onda. O exército imperial sabia há muito tempo que quando a Federação contra-atacasse, viria com uma força maciça e numerosa, e que a pressão sobre o foco de sua ofensiva seria estupenda. Em outras palavras, eles estavam preparados para que um ponto estratégico em algum lugar da frente fosse temporariamente inundado. No entanto, não previram a possibilidade de o inimigo chegar em uma onda gigantesca que engoliria toda a linha defensiva. Naturalmente, se os defensores se entrincheirassem em posições relativamente fortificadas, cada ponto forte resistiria por um tempo. E se o ataque eventualmente perdesse força, essa tática poderia funcionar. No entanto, Weiss sabia que uma das suposições do Império estava errada. Essa onda não iria recuar. Após a primeira onda gigantesca atingir a costa, outra onda de proporções idênticas varreria o terreno por trás. Se as forças imperiais se posicionassem em algum ponto elevado, aguardando na expectativa de que o socorro chegasse, seriam, em vez disso, varridas pela correnteza. E mesmo que não fossem varridas, não poderiam esperar por ajuda para sempre. Com as linhas de suprimento cortadas, os estoques de água, comida e combustível acabariam se esgotando. Se o exército da Federação os mantivesse cercados entre ondas, como um mar intransponível, seus pontos fortes acabariam afundando. Era como qualquer outro cerco. Nenhuma fortaleza conseguia produzir um fluxo interminável de comida e munição. Com o passar do tempo, os suprimentos iriam diminuindo. Embora cada posição pudesse ganhar tempo e resistir até que um contra-ataque aliado a libertasse, e se esse contra-ataque nunca viesse, em algum momento os soldados nessas posições teriam que fazer uma escolha, render-se ou morrer. Mesmo que tentassem escapar, quando os suprimentos acabassem já seria tarde demais. Só havia uma conclusão possível. Quase todas as forças do exército imperial no leste estavam cada vez mais atoladas. Se essas unidades não se retirassem de suas posições atuais, restariam apenas duas opções para os magos. Poderiam se entrincheirar com elas, se acomodar e, eventualmente, morrer em batalha juntos. Ou, já que podiam voar, poderiam fugir sem pudor, abandonando seus irmãos de armas. Weiss rapidamente fez a conexão entre os pontos para os soldados. Depois que essa onda engolir os pontos fortes que pontiram à frente, nossas forças eventualmente se esgotarão. Mesmo que enviássemos tropas de socorro, elas provavelmente seriam varridas pela segunda onda. Pela primeira vez desde que começara a falar, uma expressão de dor surgiu no rosto de Weiss.
Enquanto os magos o encaravam com olhares interrogativos, ele compartilhou da mesma conclusão a que seu superior havia chegado. Se isso acontecer, tudo estará acabado. Será uma derrota decisiva da qual provavelmente nunca nos recuperaremos. É por isso que agora precisamos nos concentrar em uma coisa e somente uma. Nada mais importa. Havia resistência, até mesmo hostilidade, nos olhos dos outros oficiais enquanto o encaravam, mas o major veterano prosseguiu, sem se deixar abalar. Não podemos permitir que a principal força do Império na frente oriental seja dizimados. Isso deveria ser óbvio, mas nossa prioridade deve ser evitar a aniquilação total. Vais deu de ombros levemente e suspirou. E que fique bem claro, irmãos, não me refiro à aniquilação em sentido estratégico ou figurativo. Precisamos garantir que nosso exército não seja varrido da face da terra. Para isso, devemos abandonar todas as outras preocupações. O Major Weiss não escondeu sua angústia ao enfatizar a palavra abandono, mas a firmeza em seu tom instou os soldados reunidos a reconhecerem a verdade de suas palavras. Só existe uma resposta inteligente para um tsunami. Sabe qual é? É evacuar. Vá para um lugar seguro, imediatamente sem demora. Nossa única opção agora é recuar. Mas pelo menos isto é uma guerra e não um terremoto literal que provoca tsunamis. O chão permanecerá firme sob nossos pés, acrescentou. E ao contrário das ondas do oceano, é possível atrasar o avanço de um exército. Embora certamente soframos pesadas baixas, ainda pode ser possível evitarmos o pior desfecho, disse Weiss, oferecendo um vislumbre de desespero e esperança. Não há motivo para pânico. Temos sorte. O general Zetor tinha um plano para uma eventualidade como essa. O plano defensivo número 4. Weiss sabia que o que estava dizendo beirava fraude descarada. Embora, segundo seu superior, o tenente-coronel que havia arquitetado toda aquela história, não passasse de um exagero persuasivo. As coisas que saíam da boca desses figurões. Não que Weiss pudesse reclamar, já que estava fazendo o seu melhor para imitar um deles naquele exato momento. Era uma sensação bizarra. No entanto, ainda existe um problema. O comando interpretou mal o ataque inimigo. Além disso, a cadeia de comando está em desordem. Como resultado, eles ainda estão em dúvida se devem ou não implementar o plano. Para ser sincero, eles estavam fazendo mais do que apenas especular. No entanto, tendo escolhido acreditar em seu superior, o Major Weiss mentiu para seus companheiros de armas sem sequer pestanejar. Como resultado, precisamos ganhar o dobro de tempo. O tempo que os oficiais precisam para controlar essa confusão e o tempo que as tropas amigas precisam para concluir sua evacuação. Tempo é o que vamos fornecer. Não posso, mas vou. Veterano confiável que havia presenciado inúmeras batalhas, Weiss fez contato visual com todos os soldados presentes. Para ganharmos tempo, vamos contra-atacar com todas as nossas forças, de acordo com o plano defensivo número 4. A única solução eficaz para os nossos problemas neste momento é realizar ataques aéreos, ou seja, ataques profundos. Como especialistas em táticas aéreas, essa é a nossa missão agora, custe o que custar, disse o Major Weiss, convidando os outros oficiais a se juntarem a ele. Se eles estivessem errados sobre isso, ele sabia que iria para o inferno. Chegará a hora de abandonar seus camaradas em massa, de eliminar alguns em prol de muitos, de se entregarem às chamas da guerra total. Se você precisa de algo para se ressentir, então ressinta-se das encomendas. Mas encomendas continuam sendo encomendas. E estas são nossas, entregues e recebidas. Nesse instante, o Major Weiss pensou em sua superiora de confiança e em como ela se comportaria nessa situação. Não que ele tivesse algum motivo específico para pensar nela agora. Era mais um hábito. Ele decidiu acrescentar um último toque de mestre à sua melhor imitação até então. Mas, na verdade, o que há para ressentir? Temos tudo fácil. O comandante de Weiss sempre tinha um sorriso pronto. Ele não conseguia evocar uma aura de indiferença como ela, mas ainda assim sabia como acertar um ou dois bons golpes. Pela primeira vez em muito tempo, vamos poder lançar um contra-ataque com força total, utilizando uma divisão inteira de magos aéreos. Um batalhão de magos já seria impressionante, mas agora eles tinham uma divisão inteira. Mesmo nos tempos áureos da Guerra do Reno, teriam dificuldades para mobilizar um número tão grande de soldados, e a frente oriental era vasta. Ali estavam dispersos, limitados a fornecer apoio ao longo da linha de frente. Sem desviar magos de suas funções normais, a ideia de uma operação abrangente em nível de divisão teria permanecido um sonho impossível. Somente abandonando todas as formas de apoio dedicado às unidades da linha de frente, deixando muitas delas à mercê do inimigo, eles conseguiram se reunir em uma escala tão sem precedentes. Hoje você e eu nos tornamos os protagonistas no palco. Não é esse o sonho de todo mago? Quando Weiss retorna da entrega das instruções, eu já estou trabalhando arduamente na elaboração de uma montanha de pedidos. Não tenho o menor remorso em usar o nome do Coronel Lergen. Já preparei as ordens necessárias para o Camp Group Salamander na loja da Tânia. Embora estejamos fazendo o possível para manter alguma aparência de organização, a realidade é que estamos agindo arbitrariamente fora da cadeia de comando. Isso significa que, apesar da extensa carga de trabalho, as tarefas administrativas necessárias para implementar apoio aéreo profundo em escala de divisão com magos agora só podem ser realizadas por mim e pelos outros oficiais. Para ser honesto, estou começando a testar os limites da resistência humana. Uma divisão geralmente possui seu próprio quartel-general com vários oficiais designados para ela. Isso não se dá apenas por uma questão de cerimônia, honra ou para manter um certo número de postos a fim de garantir empregos estáveis. Mão de obra. O que mais precisamos neste momento é de mão de obra. Com um batalhão de magos atuando como núcleo da divisão, simplesmente não há oficiais suficientes. Mesmo quando era apenas um camp group, eu tinha que delegar decisões sobre o acampamento ao capitão Maybert, que já era responsável pelo seu próprio comando de artilharia.
Também tive que sobrecarregar o primeiro-tenente Tospan, o comandante no local. Para gerir a divisão, o primeiro-tenente Cerebriacol tem estado a deslocar-se constantemente como oficial de ligação, quase 3 vezes mais do que o normal. E mesmo assim ainda estamos longe de conseguir dar resposta a tudo o que precisa de ser feito. No entanto, os magos têm prioridade. Levanto meu rosto abatido e faço uma pergunta ao meu segundo em comando. Bem, Major Weiss? Os magos parecem motivados? A realidade parece ter se imposto. Acho que eles entenderam a necessidade da nossa abordagem. Ótimo, digo com um aceno de cabeça. Espero que possamos manter o comando e o controle. O relatório de Weiss é um enorme alívio. Tânia não só está agindo sem autorização, como também falsificou ordens. Mas essa é a única maneira de salvar o exército. Imagine se, depois de chegarem tão longe, os outros se recusassem a cooperar. Estou um pouco surpresa por ainda não ter gritado, considerando quão incerta a situação está. De qualquer forma, já superamos o primeiro obstáculo e a tensão está diminuindo. Parece que nossa aposta valeu a pena, diz Weiss parabenizando-o. Mas estamos apenas começando. Balanço a cabeça negativamente, ficando tenso mais uma vez. É muito cedo para afirmar isso. Vamos torcer para que o Tenente Granks consiga resolver a situação por lá. E quanto às nossas defesas aqui, devemos considerá-las garantidas? Espero sinceramente que consigamos vencer. Mas se falharmos, nem você nem eu sobreviveremos a isso. Portanto, não adianta se preocupar. A lógica é simples. Preocupar-se não muda nada. Portanto, é melhor não pensar. Seria muito mais produtivo usar o tempo se preocupando com o que acontecerá se e quando tivermos sucesso. Tânia reservará sua atenção para onde for necessário. Não nego que será uma tarefa árdua. Estamos considerando o envio de 3 regimentos. Nosso objetivo principal é atacar a logística inimiga, mas também precisamos atingir seu segundo escalão. Caso falhemos, podemos deixar os próximos passos para o General Zetor. Precisamos nos concentrar em nosso trabalho aqui. Por falar nisso, sobre aquele trabalho. O que foi, Major? O Major Weiss parece um pouco relutante. Podemos oferecer algum tipo de apoio às bases amigas? De novo isso? Franzi levemente a testa. Pensei que esse assunto já estivesse resolvido há muito tempo. Não fale de coisas que não podemos fazer. Você sabe que somos os únicos apagando incêndios agora. E mesmo que tivéssemos pessoal suficiente para atender aos pedidos de ajuda, você não acha que eles estariam fazendo mais realizando missões adicionais de apoio aéreo em profundidade? Eu entendo, mas a ideia de deixar nossos camaradas morrerem não pareceu ser bem recebida. Cruzo os braços e penso por um instante. De uma perspectiva puramente militar, realizar missões de apoio aéreo é um luxo que não podemos nos dar ao luxo de ter. A frente está em chamas. A ofensiva da Federação não é um incêndio qualquer, é um incêndio descontrolado causado por gás. Digamos que cedamos à tentação e corramos para ajudar nossos aliados. Comprometemos recursos e pessoal preciosos, apenas para falharmos em conter o incêndio. Onde isso nos deixa? Quando nos esgotarmos e só pudermos assistir enquanto as chamas se alastram, tudo estará perdido. Neste momento, nosso trabalho é sermos bombeiros. E a única maneira de apagar um incêndio é atacá-lo na origem, digo com naturalidade. Já estamos com efetivo reduzido. A pior coisa que poderíamos fazer agora é dividir nossa atenção. O senhor tem toda a razão, coronel. Mesmo assim, deixar seus camaradas morrerem não lhe deixa em paz. Weiss acena com a cabeça, com uma expressão profundamente preocupada no rosto. Todo soldado não pode deixar de se perguntar se acabará sofrendo o mesmo destino amanhã. Essencialmente é uma questão de confiança. De uma perspectiva estratégica, a ideia parece lógica. Mas em termos de moral, o dano causado pelo abandono de companheiros soldados pode ser significativo. Qual seria a melhor linha de ação? Faça um cálculo rápido mentalmente antes de decidir por um meio termo. Desde que seja puramente formal, algum apoio será aceitável. Especificamente, podemos usar posições amigas isoladas em território inimigo, como pontos de apoio durante nosso destacamento. As tropas não serão proibidas de fornecer assistência temporária à defesa da base quando a situação assim o exigir. Dessa forma, embora não estivessem se esforçando para salvar seus companheiros soldados, também não os estariam abandonando. Sinto muito, mas é o máximo que podemos fazer. Então, não podemos, de forma alguma, fazer extrações? Extrações? Acaricio minha cabeça. A mera sugestão só piorou minha dor de cabeça. O que ele espera que façamos? Que impeçamos toda a primeira onda do exército da Federação. Talvez se eu trouxesse Knut, o Grande, de volta à vida para explicar que isso não é possível, o Major Weiss finalmente entenderia. Ou, como os próprios vassalos de Knut, talvez ele tenha se convencido de que eu realmente sou onisciente e onipotente. Não sei se devo ficar contente por meu subordinado ter uma opinião tão elevada a meu respeito ou se devo repreendê-lo por esperar o impossível. Após alguma hesitação, decido que isso exige uma boa dose de sinceridade. A retaguarda inimiga e sua linha de logística. Atacar apenas esses 2 pontos exigirá todos os recursos disponíveis. Podemos estar atuando como uma força aérea estratégica substituta, mas espero que vocês entendam que não podemos salvar tantos soldados assim, mas vamos encontrar tropas amigas pelo caminho, quer queiramos, quer não. Então, deixe-me ser claro. Fornecer apoio a quaisquer unidades terrestres fora dos objetivos designados será estritamente proibido, pela simples razão de que não podemos nos dar ao luxo de fazê-lo. Temos que salvar o exército em campo primeiro. Temos que fazer o que for preciso para evitar que ele seja aniquilado.
As tropas precisam entender que alcançar esse objetivo salvará muito mais vidas do que qualquer extração isolada. Faz sentido, mas para ser honesto, mesmo para mim, é uma verdade difícil de engolir, diz ele, olhando para baixo com um sorriso, como se me pedisse para não lhe dar atenção. O remorso que Tânia sente é aceitável, demonstra que ela é uma boa pessoa. No entanto, penso eu, os verdadeiros responsáveis por isso são aqueles que criaram esse ambiente estratégico em primeiro lugar, ou seja, o Estado. O Império não nos concedeu nem mesmo o luxo de derramar lágrimas. Somos apenas uma pequena divisão de magos, não temos condições de abandonar soldados. Outros já os abandonaram por nós. O campo de batalha não é lugar para lágrimas. Se não existe no nível operacional, nem o direito nem a autoridade para se esquivar da responsabilidade. A única conclusão lógica é que essa responsabilidade deve recair sobre os superiores. Se aqueles que estão no campo fazem o seu melhor e o problema permanece sem solução, então a culpa deve recair sobre alguém acima na hierarquia. Como alguém que acredita firmemente na necessidade de gestão, desenvolvi a forte convicção de que aqueles que estão no campo são infalíveis, desde que se esforcem ao máximo. Uma divisão de magos aéreos só pode fazer até certo ponto. Esperar que façamos mais do que é realista é uma falha da alta cúpula. Contanto que estejamos cumprindo nossas funções adequadamente, a culpa recai sobre seus superiores se eles ainda exigem mais. Somos simplesmente os infelizes sacrifícios dos quais se espera agregar valor. Não há necessidade de se sentir culpado por isso. A remuneração e a avaliação adequadas para um trabalho devidamente remunerado são práticas que deveriam ser corriqueiras. Isto não é o Reno. Não haverá substitutos, nem reforços, nem unidades de apoio surgindo do nada para se juntarem a nós. E a situação, obviamente, é muito mais sombria do que jamais foi no Oeste. Só podemos continuar a trabalhar enquanto estivermos vivos. Você está pensando demais nisso, Major Weiss. É melhor simplificar as coisas. Esqueça os subordinados que não conseguem fazer o trabalho deles e os superiores que não querem. Concentre-se apenas no que precisa ser feito. Essa é a melhor maneira de viver. Eu lhe lancei um sorriso presunçoso. Muito bem, é hora de começar a trabalhar, Major Weiss. A Operação Aurora teve início conforme o planejado. Um sentimento de alívio permeava todos os cantos do Alto Comando Militar da Federação, o Stavka. O exército da Federação havia sido muito cauteloso com seus preparativos, alegando conhecer a disposição do Exército Imperial Oriental melhor até mesmo do que o próprio Exército Imperial Oriental. O próprio Império. Apesar disso, porém, algumas preocupações persistiam. Será que essa operação realmente teria sucesso? Um esforço sem precedentes na história foi empreendido para garantir que sua ofensiva permanecesse em segredo. Eles realizaram múltiplos desfiles de unidades recém-formadas na capital, enviando sinais ao Império por meio de terceiros países de que estavam reorganizando formações inteiras. Tudo para que o Império calculasse mal a concentração de forças da Federação. Mas isso era apenas o começo. Unidades fracas foram colocadas na linha de frente para a demonstração, usando o próprio reconhecimento aéreo regular do Império contra elas, enquanto novos equipamentos e unidades recém-formadas eram testados para disfarçar o treinamento de tropas. Todas essas eram medidas hábeis planejadas para desviar a atenção do Império do verdadeiro propósito da Federação, reunir um grande exército. A Federação ordenou intencionalmente aos guerrilheiros atrás das linhas inimigas que interrompessem suas atividades para que o Exército Imperial baixasse a guarda. Isso chegou ao ponto de ignorar a reconstrução constante da infraestrutura de transporte do Império, em antecipação à ofensiva do Exército da Federação. O Império estava fazendo um excelente trabalho de modernização das ferrovias e estradas em seus territórios. Isso não só melhorou o abastecimento, como também aprimorou significativamente as próprias estradas que a Federação usaria para avançar. O Stavka estava praticamente em êxtase. Essencialmente, eles estariam se apropriando dos próprios recursos e mão de obra do Império para usá-los contra ele. Contudo, as lembranças de serem repelidos repetidamente pelo Império ainda estavam firmemente gravadas na mente do Exército da Federação. O desprezível Exército Imperial e seu desprezível Estado-Maior, a astúcia dos imperiais não conhecia limites. Mas desta vez, certamente era a Federação que tinha vantagem. Por Deus, pela pátria, mas acima de tudo, pela artilharia. Finalmente chegou a hora de começar. As palavras pairaram suavemente no ar. Era tudo que o momento exigia. A artilharia começou a suprimir a frente, exatamente como planejado. Os disparos planejados e cuidadosamente coordenados estavam funcionando perfeitamente. Melhor ainda, a Força Aérea da Federação já havia garantido a superioridade aérea. Tudo estava progredindo conforme o planejado. Agora, tudo que restava era o ataque feroz do primeiro escalão, e a vitória será nossa. Afinal, todos assentiram com a cabeça em concordância. Mas precisamos ter cuidado com ataques de decapitação. É fundamental que permaneçamos vigilantes contra magos e outras forças aéreas. Entendido. Mas você acha que o Exército Imperial realmente virá? Eles já vieram até Moscou uma vez, lembra? Essa congregação de crentes no pragmatismo absoluto, conhecida como Exército da Federação, já havia previsto os piores contra-ataques possíveis, inclusive a possibilidade de algum grupo como o temido Kampfgruppe Salamander tentar invadir o quartel-general da Stavka. Por essa razão, eles haviam reservado sua própria divisão de magos, com soldados experientes em seu núcleo, para fins de interceptação. E embora houvesse preocupações quanto à qualidade da unidade, certamente seria forte o suficiente para servir como bucha de canhão contra qualquer batalhão de magos inimigos, pelo menos até que o comando pudesse recuperar sua postura defensiva. Desta vez a Federação estava confiante de sua superioridade.
confiante de que sua operação meticulosamente planejada garantiria a vitória. Por volta da mesma época, outro grupo presente foi capaz de testemunhar a certeza absoluta da federação de uma perspectiva externa, os adidos da Commonwealth. Assim que a essência da Operação Aurora foi revelada, os adidos ficaram atônitos. Para ser honesto, os planos da federação os horrorizaram. Era uma investida implacável que colocaria o mundo inteiro sob o domínio da federação. Oficialmente falando, é claro, a Commonwealth e a federação eram aliadas, lutando juntas nessa guerra. Independentemente da veracidade dos fatos, como ponto de contato com a federação, os adidos sabiam que o esperado deles em sua posição oficial era que oferecessem suas felicitações ao serem informados sobre essa contraofensiva maciça. Eles entendiam bem o jogo da diplomacia e expressaram seus mais sinceros votos de sucesso para a operação. Internamente, porém, estavam profundamente preocupados com a possibilidade de a federação colher a vitória apenas para si própria. Em sua avaliação profissional, a probabilidade de sucesso da Operação Aurora parecia extremamente alta. Essa operação era a cristalização de uma preparação diligente. Os adidos eram veteranos que haviam lutado no Reno. Comparado a isso, lamentaram. Até o Reno foi brincadeira de criança. A dimensão da operação, a enorme quantidade de munições utilizadas, era algo de tirar o fôlego. Como bons soldados da Commonwealth, eles imediatamente enviaram um aviso à sua nação. Era hora de pensar no que viria depois da guerra. Naquele momento, todo o comando da Commonwealth acreditava que o exército imperial enfrentava uma derrota iminente. A perspectiva apresentada pelo exército da Federação era otimista. Segundo eles, o exército imperial está completamente despreparado e, uma vez alcançado o fator surpresa estratégico, será lançado ao caos. No entanto, as unidades imperiais posicionadas no leste optarão por se entrincheirar e criar pontos fortes para enfrentar o ataque da primeira linha de defesa. E qual seria o resultado? Perguntavam-se os comandantes da comunidade polaco-lituana. Resposta: o principal exército de campo do Império ficaria completamente atolado. E o que aconteceria em seguida? Resposta: assim que os suprimentos acabassem, as unidades imperiais isoladas ficariam cercadas, sem apoio e incapazes de recuar. Havia algo que o Império pudesse fazer para escapar dessa situação? Sua única opção agora, talvez, fosse começar a recuar assim que o ataque inicial acontecesse. Qualquer coisa diferente disso, e quando o Império finalmente compreendesse o que estava acontecendo, já seria tarde demais. E quando fosse tarde demais, a Federação poderia avançar em seu próprio ritmo. Uma carga prolongada dizimando as unidades de campo imperiais à medida que avançassem, tal como o próprio exército imperial fizera após eliminar a força principal do exército de François. Os homens da comunidade foram forçados a gemer em desespero. Um futuro brilhante e reluzente parecia aguardá-los sob a aurora nascente. No entanto, por mais injusto que possa parecer, o Império tinha um trapaceiro do seu lado, alguém que já sabia todas as respostas. Engrenagens bem orquestradas saíram ligeiramente do lugar. Uma pequena diferença, o bater das asas de uma borboleta pode mudar o mundo inteiro. No entanto, esse sentimento não é nada inspirador. A guerra é o inferno, e o campo de batalha também ponta os fogos do purgatório. É óbvio, mas Deus não está presente na linha de frente, apesar do que as pessoas possam desejar. Tremendo na linha de frente, os soldados do exército imperial estavam agora aprendendo essa lição da maneira mais acertada possível. Recuar? Agora? Diante do inimigo? Eles querem que abandonemos nossa posição? Deixar para trás qualquer equipamento pesado que não esteja pronto para ser movido? Mover imediatamente? Recuar? Sob ataque inimigo? Obviamente, nenhum oficial que se preze deixaria de questionar tal decisão. Isso é uma loucura. O exército imperial já havia planejado sua resposta com antecedência, não é mesmo? Obviamente havia algo de errado nisso. O exército imperial e todos os seus oficiais seguiam o mesmo manual. Todos viviam pelo mantra de quando o inimigo ataca, resistimos bravamente. Os pontos fortes que recebiam o impacto principal da ofensiva inimiga deveriam se concentrar em se entrincheirar, enquanto as forças amigas avançavam para flanquear o inimigo pela retaguarda. Era assim que eles sempre haviam alcançado a vitória até então, não era? Era o que eles vinham se preparando para fazer novamente. Para a maioria dos soldados, isso era conhecimento comum. E agora, virar tudo de cabeça para baixo justamente quando se viam ameaçados de demissão. O termo ordens ad hoc pode soar atraente, mas as tropas têm bons motivos para detestar comportamentos inconstantes. Mesmo que, por exemplo, tais ordens sejam a única escolha correta quando vistas de uma perspectiva geral. Naquele momento no chão, havia apenas uma palavra na boca de todos. Isso é uma loucura. O que os chefões estão pensando? Até mesmo comandantes experientes não conseguiam esconder a surpresa. Afinal, ainda se apegavam ao sonho da defesa estática em 3 etapas, aguardando o socorro de uma força de reforço para romper as linhas inimigas e, finalmente, desferir um contra-ataque. Tudo já estava em andamento de acordo com essas suposições antigas. As tropas já estavam sendo retiradas dos postos avançados e deslocadas para posições defensivas secundárias. Elas haviam começado a se entrincheirar para aguardar reforços, exatamente como haviam sido instruídas. Recuar agora significava reverter esse fluxo e desperdiçar toda a preparação que haviam feito. Significava abandonar seus redutos seguros. Dizer para eles fugirem imediatamente era fácil de dizer, mas difícil de fazer. Será que os superiores realmente pensavam que seria tão simples assim? Isso era uma loucura. Mas não havia necessidade de cuspir no céu quando o céu acima de suas cabeças já estava tão fétido. Em terra, estavam cercados, enquanto lá em cima, aeronaves inimigas preenchiam os céus como uma camada extra de nuvens. Para piorar a situação, magos da Federação começaram a aparecer na linha de frente.
Gritos de alerta ecoaram pelo ar enquanto os magos federais atropelavam as tropas, confiando em suas resistentes defesas para garantir a vitória, e esperava-se que o exército imperial recuasse. Nessas condições, no momento um soldado provavelmente poderia mandar os superiores se danarem e nem sequer enfrentar uma corte marcial. Entretanto, a linha de frente estava cada vez mais sobrecarregada. As rotas de fuga estavam sendo bloqueadas. Os oficiais gemiam de frustração, mas alguns aceitaram as ordens e se resignaram a se tornarem meras engrenagens da máquina. Começaram a forçar os soldados a recuar, aos gritos e pontapés, daquele que eles haviam convencido ser um lugar seguro. Começaram a se retirar. E como foram agradecidos por uma ação tão decisiva? Com total desespero. Ai meu Deus! Droga! Por quê? Por que você faria isso conosco? Tremendo de frio e medo, os soldados da linha de frente em retirada voltaram os olhos para o céu enquanto continuavam a marchar, longe de qualquer coisa que se assemelhasse a uma estrada. Deveríamos estar abrigados em uma base quentinha neste momento. Bastou uma única ordem para que fossem expulsos para o frio intenso, tendo que recuar penosamente pela neve profunda. Ainda não era a época de lama. O solo estava completamente congelado, seus estoques eram escassos e, pior de tudo, estavam terrivelmente isolados. Sempre foi desagradável para a infantaria ficar em campo aberto. Recuar nessas condições era como tentar atravessar uma liquidação total. Aeronaves inimigas enchiam o céu enquanto magos inimigos lançavam ataques aéreos. Enquanto isso, onde estavam os magos aliados que deveriam estar fornecendo cobertura aérea? Para onde foram todos os magos? Murmurou um soldado em retirada, a queixa saindo de seus lábios tão naturalmente quanto o inverno se transforma em primavera, como o dia se transforma em noite. Não havia qualquer vestígio de magos aliados ou aeronaves. Enquanto isso, o inimigo continuava a pairar audaciosamente sobre nossas cabeças. Quem não gritaria? Devia haver algum engano. Esses imbecis da frota aérea. Esses idiotas no céu. Como podem ficar sentados de braços cruzados numa hora dessas? Quanto mais experiente o soldado, mais furioso ele ficava ao encarar ponto lá no céu. Como veteranos, eles tinham plena consciência do quão perigosa a situação poderia se tornar quando o inimigo detinha o monopólio do céu. De certa forma, teria sido melhor simplesmente estarem cercados. Enquanto a superioridade aérea fosse mantida, uma posição sitiada poderia resistir, uma vez que os céus fossem fechados, no entanto. Se tivessem avistado algo amigo lá em cima, se ao menos uma aeronave aliada ou um mago aéreo conseguisse romper as linhas inimigas, isso bastaria para encorajar as tropas em fuga. Bastaria para convencê-las de que não haviam sido abandonadas, pelo menos não ainda. Mas embora lançassem olhares acusadores para o céu, nenhuma asa imperial apareceu. A essa altura, teriam se contentado até mesmo em vê-las em seus sonhos, mas até isso aparentemente era pedir demais. Que sejam amaldiçoados todos. Seus gritos e, consequentemente, suas maldições não foram ouvidos. Assim, mesmo as tropas imperiais que tiveram a sorte de optar pela retirada continuaram perseguidas. Seus nervos, à flor da pele pelo constante assédio aéreo, não podiam fazer nada além de correr e reclamar. Essa era a situação em que o exército imperial se encontrava naquele momento. No entanto, uma coisa havia sido conquistada graças a todas essas lágrimas derramadas no campo de batalha. A superioridade aérea local havia sido assegurada. Os magos aéreos desaparecidos, embora os soldados na linha de frente ansiassem por vê-los novamente, chegando a amaldiçoar sua ausência, agora sobrevoavam os céus do leste em busca de um único objetivo indispensável: uma divisão completa de magos. Esses demônios, voando em velocidade máxima de combate, pequenos, porém singularmente brutais pontos no céu oriental, são instrumentos de pura violência incomparáveis. Após ter sido reduzida a uma força puramente teórica por tanto tempo, uma divisão de magos aéreos alçou voo novamente e mostrou suas presas temíveis. A divisão, montada às pressas, está sendo desdobrada em 3 regimentos para realizar ataques aéreos em múltiplos locais simultaneamente. Eles abrem caminho pelos céus, penetrando profundamente em território inimigo, determinados a cumprir seu papel vital como uma força aérea estratégica improvisada. Uma unidade de ataque operando em uma escala não vista no exército imperial há muito tempo. Os 3 regimentos enfrentam seus próprios problemas. Embora sejam veteranos, foram reunidos às pressas. A situação deles é incerta e talvez porque a frente de batalha tenha recuado tanto, eles saibam pouco sobre o território além da topografia básica. É chocante pensar que estão ali apenas para atacar pontos de suprimento estratégicos previamente abandonados. Salamandra 01. Salamandra 01, você consegue me ouvir? Por favor, responda. Por favor. Franzi ligeiramente a testa ao ouvir alguém gritar meu indicativo de chamada. Estamos mantendo silêncio absoluto no rádio neste momento, então o melhor que posso fazer é tentar elevar a voz ou fazer um sinal com a mão. É um pesadelo tentar controlar um regimento inteiro apenas com fala direta e gestos. Dou uma olhada ao redor, mas não consigo identificar imediatamente quem gritou. Faz sentido. Nossa altitude atual é muito baixa para uma observação tranquila. Com um regimento inteiro em voo de contorno, não podemos nos distrair nem por um instante, especialmente enquanto avançamos em formação, a toda velocidade, com a expectativa de que o combate possa começar a qualquer segundo. Mal temos tempo para respirar. Tudo isso visa impedir que o inimigo intercepte nosso sinal, o que poderia facilmente acontecer se subíssemos mais. Mas essa cautela tem um preço significativo. Caiu mais gente? Quantas dessa vez? Eu digo, estalando a língua no ar enquanto subo propositalmente mais alto para confirmar. Uma parte considerável da retaguarda deve ter caído. Há buracos enormes em nossas fileiras e sombras no chão abaixo, sugerindo uma colisão. Claramente ocorreu um acidente. Droga, ainda nem encontramos inimigos. Murmuro, executando uma manobra de combate enquanto me viro de volta para a frente da formação. Nesse instante, percebo meu próprio ala se aproximando pela lateral. Tenente Cerebriacol?
Coronel, parece que isso é demais para eles, afinal. Diz a primeira-tenente Cerebreacol com o rosto sério e a voz baixa. Mal tenho tempo de apreciar sua descrição antes de responder suavemente. Eu sei, mas precisa ser feito. O voo de contorno é incrivelmente desafiador. Fazer isso com um regimento inteiro de magos em velocidade de combate, sem treinamento prévio de coordenação. Eu poderia muito bem dizer para eles voarem no trapézio. Tenho que admitir que nem eu estou achando fácil. No entanto, é necessário, mesmo sabendo que voar rente ao solo, seguindo os contornos e dobras do terreno enquanto atravessamos o céu noturno em direção ao nosso destino em velocidade máxima de combate, e sem a ajuda do GPS, é pedir para colidir. Ah, de novo não? Outro acidente? Grita o primeiro-tenente Cerebreacol. Estala a língua em frustração. Um erro de fração de segundo resultou em outro mago se movimentando mal e tropeçando no chão. Embora pelo menos sua proteção defensiva estivesse ativa, parece que eles ainda estão se movendo, pelo menos por um instante. É impossível dizer se estão vivos ou mortos. Ainda nem entramos em território inimigo. Certifiquem-se de que todos que sofreram acidentes mantenham silêncio absoluto no rádio. Se não conseguirem voltar, façam com que esperem até o horário previsto para o nosso ataque antes de liberarem seus poderes mágicos e retornarem à base. Eu grito ordens enquanto piloto. Coço a cabeça brevemente em frustração. Quase lá, quase lá. Um cálculo rápido de cabeça confirma a posição da unidade com base no tempo de voo registrado e em observações astronômicas. Se continuarmos nessa velocidade, em breve cruzaremos com as linhas de comunicação inimigas. Então, tudo o que precisaremos fazer é atacar. Se a Federação tem grandes comboios de caminhões chegando para reabastecer seu primeiro escalão e levar combustível para a frente de batalha para seu segundo escalão, ela deve estar dependendo bastante de estradas em boas condições. Felizmente não deve demorar muito para encontrarmos o inimigo. Eu examino a área desesperadamente, analisando o terreno com olhos de águia enquanto pondero a situação. Estamos procurando por unidades de suprimentos inimigas. Se conseguirmos atingi-las, o tamanho do exército da Federação será sua ruína. É por isso que temos que atacar a retaguarda deles. Mas mesmo assim, sei que estou pedindo o impossível aos magos. É claro que ninguém do próprio do 113º Batalhão de Magos Aéreos de Tânia caiu, mas 2 duplas de outro batalhão, e metade de outra companhia, praticamente recrutas novatos, já caíram. O número de quase acidentes, enquanto isso, é impressionante. Será que isso realmente vale tanto sacrifício e risco? Isso cabe às leis da guerra decidirem. Imagem. 15 de janeiro, ano unificado de 1928, céu acima da capital imperial. A guerra é um desperdício, a guerra é ilógica. E no entanto, se alguém perguntasse ao Tenente Grant se os soldados estacionados na retaguarda eram regidos pela lógica, o exasperado primeiro-tenente Grant certamente saberia como responderia. O que há de errado com essas pessoas? Será que esqueceram o cérebro em algum lugar? Grant estava perdendo a paciência. Ele precisava transmitir essa mensagem. Grant acabará de realizar um voo audacioso desde o leste, apenas para se deparar de frente com uma parede absurda de estupidez burocrática ao entrar na zona de identificação da defesa aérea da capital. Tráfego não identificado. Aqui é o controle de defesa aérea da capital. Reduza sua altitude imediatamente e desarme o sistema. Repito, reduza sua altitude imediatamente e desarme o sistema. Se esse aviso repetido era para ser uma piada, o primeiro-tenente Grant não achou graça. Ele franziu a testa, sentindo-se como se estivesse preso em um pesadelo. Aqui é o primeiro-tenente mago Warren Grant, do 213º Batalhão de Magos Aéreos, reportando-me diretamente ao Estado-Maior. Estou a caminho da capital, vindo do leste, com ordens expressas para entregar uma mensagem. A resposta do primeiro-tenente Grant demonstrou uma notável contenção para um oficial que retornava da linha de frente. Um oficial que não só estava sendo interceptado por uma patrulha amiga, como também estava sendo submetido a uma burocracia excessiva. A paciência de Grant, no entanto, não foi recompensada. Não conseguimos confirmar nenhum indicativo de chamada do Exército Oriental. Tráfego não identificado. Repito, não conseguimos confirmar nenhum indicativo de chamada do Exército Oriental. Claro que não, gritou Grant de volta. É porque meu batalhão está sob o comando do Estado-Maior. Por que diabos eu teria um indicativo de chamada do Exército Oriental? Não podemos confirmar. Tráfego não identificado. Repito, aqui é o controle de defesa aérea da capital. Por favor, siga as instruções da equipe de interceptação, reduza sua altitude e desarme o armamento. O controle confirmará sua identidade. Confirme o que quiser, só aprove logo minha rota de voo. Tráfego não identificado, repito, reduza imediatamente sua altitude conforme as instruções e desarme-se. Estou em uma missão de prioridade máxima. Eles não estavam ouvindo. Grant não gostou, mas parecia que não tinha escolha. Unidade não identificada, identificando-me como primeiro-tenente Grant, aqui é o controle de defesa aérea da capital. Este é o seu último aviso. Reduza sua altitude imediatamente e desarme-se dentro do perímetro especificado. Repito, reduza sua altitude imediatamente, ou você será interceptado como alvo. E repito, esta é uma missão prioritária. Estou levando uma mensagem para o Estado-Maior. Permita-nos verificar suas ordens. Quem sabe você pode ser um desertor. Você está falando sério? Agora o acusavam de deserção? Ridículo. O primeiro-tenente Grant estava começando a perder a paciência. Ele se esforçou para controlar o tom de voz enquanto gritava de volta, seus idiotas. Quem diabos manda lá? Ele rapidamente aumentou a altitude para ganhar tempo. Parecia que suas opções eram se render ou forçar a passagem. Isso era inacreditável.
O que ele deveria fazer? Será que a decisão ainda dependia dele? Grant desejou ter apenas um momento para pensar, mas a unidade de patrulha já estava a caminho. Grant subiu mais alto, um hábito adquirido na linha de frente, mas isso provavelmente só confirmou as suspeitas da patrulha, dando a impressão de que ele estava se preparando para lutar ou, afinal, era um desertor. Talvez ele devesse simplesmente acompanhá-los para que a situação não piorasse, mas Grant não tinha certeza. Envolver-se em burocracia agora poderia ser desastroso. Sempre havia a possibilidade de algum oficial competente do controle de defesa aérea da capital ajudar a resolver a situação, mas quantos oficiais sólidos e confiáveis ainda existiam hoje em dia? O primeiro-tenente Grant se preocupava com o que fazer. Deveria apostar nessa possibilidade ou, até que finalmente percebeu que ainda estava preocupado, apesar de todo o tempo que havia passado. Você está brincando comigo. Aparentemente ninguém da unidade de interceptação havia subido a 8.000 pés junto com ele. Aliás, não estavam voando muito baixo, mesmo para uma patrulha? Olhando para baixo, Grant avistou os amadores ainda pairando desajeitadamente no ar, bem abaixo. É isto que se considera a defesa aérea da capital hoje em dia? Capital Air Defense, um nome bombástico que contrastava com a triste realidade. Quanto à velocidade de voo, o ritmo atual da patrulha seria lento mesmo para cruzeiro. Inicialmente, o primeiro-tenente Grant presumiu que a baixa velocidade e a altitude insuficiente se deviam à sua missão de patrulha, mas agora percebia que não era esse o caso. Isso não pode ser. Era só isso que eles conseguiam fazer? Esses eram supostamente magos aéreos imperiais, os defensores intransigentes do espaço aéreo da capital? Isso só pode ser uma piada, gritou Grant por reflexo. Ao observar a patrulha com mais calma, Grant começou a perceber que seus temores provavelmente tinham fundamento. No entanto, isso não tornava mais fácil acreditar neles. Este é o esquadrão que deveria me interceptar? Olhem para eles, se debatendo como peixes fora d'água. O primeiro-tenente Grant suspirou com o cansaço de um veterano. Eles estão mandando tropas assim para a batalha? Seriam mesmo que enviar alvos de treino, facilitando as mortes do inimigo. Até mesmo os magos da Federação provavelmente seriam mais úteis. Pelo menos os orbes da Federação, com suas cascas defensivas resistentes, tinham melhor capacidade de sobrevivência. Grant percebeu que esses soldados provavelmente não dariam ouvidos à razão. E embora ele próprio talvez não tivesse plena consciência disso, Grant ainda era, no mínimo, uma boa pessoa. Um militar dedicado ou mesmo um racionalizador habilidoso provavelmente não hesitaria em abater esses recrutas em nome da necessidade. Talvez até se convencendo de que eles mereciam por terem se intrometido em uma mensagem urgente sem a devida autorização. Se ele prosseguisse com a ação, tinha certeza de que não teria cometido nenhuma irregularidade perante a lei militar. No entanto, Grant ainda tinha muita humanidade para fazer algo assim. A lealdade à missão competia com o bom senso e a decência. Ele entendia a importância da sua missão, mas isso não significava que ele precisasse se sentir bem com isso. Por favor, Deus, mas assim que Grant começou a orar à providência, pareceu que a providência interveio. Alô? Pode falar? Pode falar? Você consegue me ouvir? Imagem. Nos livros de história, existem duas histórias. A história do Ocidente e a história do Oriente. Ambas começam do mesmo ponto. Era uma vez, durante a Grande Guerra, quando ameaçados pelo poderoso e nefasto Império, uma grande aliança se uniu para superar suas diferenças em nome da universalidade e enfrentar o Império de frente. As conclusões dessas duas histórias também são muito semelhantes. O bem uniu forças para triunfar sobre o mal, resultando em um final feliz. Os episódios que ocorrem ao longo do caminho, no entanto, apresentam apenas semelhanças superficiais. O historiador imparcial deve sempre se esforçar para discernir qual dessas duas opiniões é a mais factual. A montanha de documentos e depoimentos disponíveis ao leitor contém inúmeras mentiras, preconceitos e percepções equivocadas, além de minúsculos fragmentos de verdade. Mesmo ao lidar com depoimentos contemporâneos, nunca se pode ter certeza se as testemunhas em questão eram narradores confiáveis. Não faltam mentirosos neste mundo, mas a verdade, chocante para o leigo, mas uma tragédia comum para o pesquisador dedicado, é que é extremamente raro que o depoimento de um narrador, mesmo que sincero, seja totalmente preciso. A razão é bastante simples. A memória humana é surpreendentemente falha. Pouquíssimas pessoas são capazes de se lembrar do passado tal como aconteceu. Você se imagina diferente? Então experimente. Lembre-se, o que você jantou há uma semana? Há um mês? Há 3 meses? Supondo que você se lembre facilmente do que jantou, talvez porque coma as mesmas coisas nos mesmos horários todos os dias? Consegue se lembrar de quantas vezes mastigou em cada refeição? Como estava o tempo, incluindo a temperatura e a umidade? Se você consegue se lembrar perfeitamente de todos esses detalhes fora de um ambiente controlado, então você é a testemunha perfeita, o sonho de qualquer promotor. Infelizmente, a maioria dos seres humanos não é capaz de tal feito. Já é bastante incomum para a maioria das pessoas sequer se lembrar da própria refeição. Sim, consigo ouvir a objeção. E quanto a eventos menos banais? Um jantar pode ser esquecível, mas e se fosse um bolo de aniversário? E se fosse algo incomum que a pessoa estivesse comendo pela primeira vez? Mesmo assim, porém, os detalhes provavelmente permaneceriam incertos. Mesmo quando a essência de um depoimento está correta, é difícil eliminar completamente quaisquer discrepâncias. Mas mesmo com essa ressalva, as diferenças entre as histórias do Ocidente e do Oriente vão muito além de discrepâncias razoáveis e lapsos de memória. Um excelente exemplo disso é a diferença entre as interpretações ocidentais e orientais dos eventos que se desenrolaram do final de 1927 ao início de 1928.
Em 16 de outubro de 1927, Ulloa e os Estados Unidos formaram uma aliança armada de neutralidade para estabelecer uma garantia de segurança à luz de seu dever mútuo de neutralidade, no que diz respeito à manutenção da paz mundial e à segurança dos países neutros diante da guerra em curso. A resposta do Exército Imperial a essa aliança foi clara. Um mês depois, em 11 de novembro de 1927, as forças do Império se reuniram na península de Ulloa e começaram a avançar para o sul a uma velocidade impressionante. O exército de Ulloa foi quase completamente aniquilado pelo ataque surpresa estratégico do Império, e em 22 de novembro, ambos os exércitos concordaram com o cessar-fogo. Durante uma semana, uma estranha calma prevaleceu até que, num desenvolvimento incomum, os combates recomeçaram e a capital de Ulloa foi temporariamente ocupada num evento apelidado de Festa do Champanhe de Zetor. Outro acontecimento inesperado ocorreu naquele Natal. A capital foi subitamente libertada no dia de Natal, graças a um contra-ataque eletrizante dos exércitos da Aliança. A batalha pela capital de Ulloa, que chocou o mundo, terminou apenas um mês depois, com o exército imperial exaurindo suas capacidades ofensivas e recuando em direção ao norte de Ulloa. Até o momento, o Ocidente e o Oriente concordam com os fatos. A discordância reside no que se segue. Enquanto os exércitos da Aliança planejavam um novo contra-ataque, imobilizando as reservas estratégicas do exército imperial no norte de Ulloa, o exército da Federação lançou sua impressionante ofensiva de janeiro de 1928, conhecida como Operação Aurora. O exército imperial era mestre em estratégias de linhas internas e ostentava superioridade tática em todas as frentes. Os exércitos da Aliança, por sua vez, tinham que lutar contra linhas externas, o que demonstrava plenamente sua própria capacidade estratégica, bem como seu alto grau de coordenação. Parecia que a queda do Império era inevitável. No final, porém, a Operação Aurora do Exército da Federação não conseguiu alcançar os resultados esperados. De onde surgiu a divisão entre os aliados? Teria sido um pedido da Federação para a abertura de uma segunda frente? A perspectiva histórica ocidental sobre o assunto é brusca. As forças da Aliança atenderam ao pedido da Federação com fé e prontidão. 60 divisões imperiais foram enviadas para Ulloa, imobilizando as importantíssimas divisões blindadas no norte da ilha. Além disso, apesar de já estarem envolvidas em intensos combates na frente de Ulloa, um grande número de armas e munições, recursos que suas próprias forças poderiam ter utilizado, foram cedidos à Federação a seu pedido. Segundo o Ocidente, foi fornecido apoio logístico completo e irrestrito para o que deveria ter sido um ataque decisivo contra a deserta frente oriental do Império. Existe até uma corrente de pensamento ocidental que defende que se Heisendahl não tivesse falhado, devido à inépcia tática do exército da Federação, a guerra teria sido decidida em um único golpe. Mas mesmo aqueles que não dão tanta ênfase aos fracassos da Federação geralmente concordam que, embora o exército da Federação tivesse a oportunidade perfeita para atacar quando o exército imperial transferiu grande parte de sua força principal para Ulloa, a ofensiva de Ano Novo ainda assim não conseguiu atingir seus objetivos devido à feitiçaria de Zetor. Como resultado, os esforços dos exércitos da Aliança em Ulloa, que vinham contendo grande parte da força principal do exército imperial na ilha, foram em vão. Ou assim diz a interpretação mais comum. A perspectiva histórica oriental, embora semelhante em muitos aspectos, não poderia ser mais diferente em outros. Para começar, o staff do exército da Federação não concordava que as forças da Aliança em Ulloa tivessem feito o suficiente para justificar a abertura de uma segunda frente. Em segundo lugar, embora a Federação estivesse cooperando, era o Ocidente que precisava ser resgatado. Segundo os livros de história do Oriente, Ulloa se viu nas garras do Império, e as potências ocidentais, incluindo a comunidade polaco-lituana e os Estados Unidos, foram incapazes de fornecer apoio adequado. Assim, para salvar seus aliados dessa situação, a Federação antecipou a data de início de Heisendahl, mesmo sabendo que isso seria desvantajoso para si. De acordo com os livros de história do Oriente, ao fazer Ulloa de refém, o Império criou uma situação em que o exército da Federação foi forçado a agir antes que as condições fossem favoráveis. A Federação fez o que precisava ser feito, mas foi sabotada por seus aliados. Dessa forma, tanto o Ocidente quanto o Oriente utilizaram uma retórica sofisticada para contar a história que escolheram. No entanto, ao comparar o que cada lado optou por enfatizar, ainda é possível encontrar muitos fatos em comum. Por exemplo, em novembro de 1927, as poderosas divisões blindadas do Exército Imperial estavam principalmente posicionadas em Ulloa, e as divisões de primeira classe concentradas em Ulloa haviam sido em grande parte retiradas da frente oriental. O fato de essa força ter sido desviada do Oriente deve-se à poderosa iniciativa e ao comando audacioso do general Zetor, que possuía uma influência impressionante no Império naquela época. No entanto, há opiniões divergentes sobre o número exato de unidades que foram retiradas. Segundo o Ocidente, o número era absoluto, representando quase todas as reservas estratégicas do Império, incluindo suas divisões blindadas. O Oriente, por sua vez, subestima consideravelmente o número de unidades retiradas, insistindo que apenas algumas unidades blindadas foram desviadas da frente oriental. Ainda hoje, o número real permanece controverso. Nos últimos anos foi apontado que, segundo documentos públicos, existe a possibilidade de o número real de divisões que o exército imperial mobilizou em Ulloa ter sido inferior a 30. Contudo, isso também gerou um debate acalorado. A questão, naturalmente, é se meras 30 divisões imperiais poderiam realmente ter resistido às forças de Ulloa.
que mobilizaram nada menos que 140 divisões, sem mencionar os Estados Unificados, que enviaram mais de 20 divisões para Udoa. Isso além dos reforços da comunidade polaco-lituana e da República Livre. Apesar de os exércitos da aliança terem conseguido recapturar a capital real de Udoa, o Império ainda mantinha um firme domínio sobre o norte de Udoa, ou seja, havia invadido e estava firmemente acampado lá. O que levanta uma questão muito lógica, por mais grandioso que o general Zetor tenha sido. Será que tal feito poderia realmente ter sido realizado com apenas 30 divisões? E, no entanto, diversas evidências corroborativas surgiram nos últimos anos, sugerindo que o exército imperial não poderia ter tido mais do que 25 divisões, o que só acirra ainda mais esse debate. Se a teoria das 25 divisões for verdadeira, isso significaria que o exército imperial conseguiu manter a linha Udoana numa proporção de forças de 1h06. Também indicaria que a suposta estratégia de linhas internas, que previa a transferência de 60 divisões do leste, nunca aconteceu, o que, por sua vez, torna impossível refutar o relato histórico oficial da Federação de que eles lutaram contra o exército oriental do Império com quase toda a sua força e ainda assim, conseguiram desgastar seriamente o exército de campo do Império. No entanto, também existe documentação contraditória que desmente todas essas afirmações. Um registro sobrevivente que indica que, na época, o comando do Exército Imperial Oriental fez repetidos pedidos ao Estado-Maior Imperial, apelos para que, a menos que reservas estratégicas fossem devolvidas ao leste, a linha defensiva vigente entraria em colapso.